Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre os direitos dos titulares de dados pessoais. Então, até aqui no curso, a gente falou de uma maneira geral sobre os princípios, sobre os fundamentos de licitude, sobre a questão das ações que os responsáveis pelo tratamento devem tomar, algumas ações, algumas obrigações. Enfim, passamos um panorama geral do regulamento e hoje eu quero então passar para você quais são os direitos que os titulares de dados pessoais têm de acordo com o RGPD. Então, como eu pus aqui, os direitos dos titulares de dados pessoais estão elencados no RGPD entre os artigos 12 e 22, incluindo ainda o artigo 34. Então eu vou aqui, claro, na aula de hoje fazer aí passar uma visão geral sobre esses direitos e óbvio que eu recomendo que você leia esses artigos no RGPD para que você veja ali todos os detalhes de cada um desses direitos, como por exemplo, como eles são exercidos, o âmbito de proteção desses direitos e mais alguns detalhes que eventualmente podem ser interessantes para você em uma leitura direta desse diploma. Então vamos lá. O primeiro direito que eu trago aqui pra gente é o direito de resposta, está lá no artigo 12, números 3 e 4. Então, o que é esse direito de resposta? É o direito de resposta que a pessoa singular, ou seja, a pessoa titular de dados pessoais tem de obter uma resposta ao pedido sobre informações referentes ao tratamento dos seus dados pessoais. Como a gente já falou em outras aulas, o titular de dados pessoais, a pessoa singular, ela pode entrar em contato com o responsável pelo tratamento e perguntar: vem cá, os meus dados estão sendo tratados de que maneira? E aí, então, isso vai configurar esse direito de resposta que está lá no artigo 12, números 3 e 4 do RGPD. Depois, nos artigos 13 e 14, existe o direito à informação, ou seja, a quais informações os titulares de dados pessoais têm direito. Então, esses artigos elencam quais são essas informações, ou seja, o que a pessoa singular pode exigir, pode demandar do responsável pelo tratamento. Então aqui, na verdade, vale lembrar, o artigo 12 que eu apresentei antes, ele é uma consequência do 13 e do 14. Ou seja, a pessoa singular, ela pede então, ela se utiliza desse direito à informação, então ela busca essa informação e o responsável pelo tratamento, ao dar a resposta, ele concretiza o direito então de resposta que o titular dos dados pessoais vai ter. Então, nesse sentido aí, eles são complementares, digamos assim, O artigo 15 traz o direito de acesso, ou seja, o titular tem o direito de saber quais dados estão sendo tratados pelo responsável. De novo, se eu vou lá, preencho um formulário que tem lá nome, endereço, telefone, e-mail, cidade, estado, CEP, CPF, por exemplo. Eu tenho o direito de enviar um pedido a essa empresa, esse responsável pelo tratamento, e perguntando isso daqui: que dados estão sendo utilizados desse monte de dados pessoais que eu forneci? Quais efetivamente você vai utilizar? Para que você vai utilizar? Então é nesse sentido aqui que se configura esse direito de acesso que está no artigo 15. Depois a gente vai para o artigo 16. O titular de dados pessoais, obviamente, tem o direito à retificação. Se eu percebo que uma empresa tem um dado pessoal meu que está inexato, é óbvio, eu, cidadão, eu, pessoa singular, tenho então o direito de solicitar que a empresa faça a retificação desses dados, desses meus dados pessoais que estão com eles, Quer dizer, é algo muito simples, Eu tenho um contato, não um contrato, mas um contato com a empresa. A empresa está mandando mensagem para um número de telefone que é errado. Então, nesse caso, eu vou lá e solicito: olha, retifica o meu número de celular, meu número de telefone, porque o número não é esse, o número é aquele. Muito simples também.
Depois aqui a gente chega ao artigo 17, que é o direito ao apagamento dos dados. E se você já leu o RGPD, você já viu que logo em seguida tem, entre aspas, direito ao esquecimento. Então aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto é a diferença entre apagamento e esquecimento. Ou seja, o direito ao apagamento ao qual esse artigo 17 do RGPD se refere, não é apagamento de dados pessoais da internet. Alguém vai lá nas ferramentas de busca, vão botar meu nome e nunca mais vai encontrar nada. Não é isso. Quer dizer, o direito ao apagamento, ao qual o RGPD aqui se refere, é o direito que eu, pessoa singular, tenho de enviar um e-mail, por exemplo, ou ligar, ou enfim, né, mandar uma carta, o que for. Mas mandar um e-mail aí para a empresa dizendo, olha, você tem meus dados pessoais e eu quero que você apague os meus dados pessoais da sua base de dados. Então, esse é um primeiro aspecto. O que geralmente se coloca como direito ao esquecimento, que é aquele negócio da internet, ninguém vai me achar mais na internet, é, na verdade, um direito à desindexação. Então, se você já viu alguma coisa de proteção de dados, você deve saber daquele caso do Google da Espanha, que é justamente o que deu origem a essa jurisprudência na União Europeia do direito ao esquecimento. Então, basicamente ali, a pessoa, ela tinha há 20, 30 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, uma dívida tributária, e aí ela foi atrás de um novo emprego, se não estou em erro, e quando ela chegou lá, ela viu que a empresa tinha pesquisado sobre ela e encontrou essa informação de 20, 30 anos atrás. E aí a empresa então pediu ao Google, no caso, que era a empresa que fazia a indexação, para que aquilo não aparecesse mais no resultado de busca. Então consolidou-se essa ideia do direito ao esquecimento, que, como eu coloquei aqui, ele é chamado erroneamente de direito ao esquecimento. Porque percebam, na verdade, o que o Google, no caso, vai fazer é desindexar aquela informação da sua base de dados. Mas o responsável pelo tratamento, não é o Google, e sim lá a empresa original, no caso, que tratava daquela situação. E naquela situação, na verdade, nem era uma empresa. Na verdade, é porque existia, à época, uma lei que dizia que pessoas que devem ao fisco deveriam ter o seu nome divulgado. Então, o nome daquela pessoa foi divulgado por causa disso. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para você. Direito ao esquecimento, ele na verdade é errado, essa nomenclatura é errada, porque aquilo que se chama de direito ao esquecimento, na verdade é uma espécie de um direito à desindexação das bases de dados dos mecanismos de busca na internet. Isso é uma coisa. Direito ao apagamento dos dados é outra, que é o direito que eu tenho de enviar uma mensagem para a empresa dizendo, olha, eu te forneci o meu e-mail e eu não quero mais que você tenha o meu e-mail, então por favor apague. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e você precisa ter muito cuidado com isso. O segundo ponto é o que eu coloquei ali no parênteses. Essa ideia de direito ao apagamento dos dados, ela é pouco útil. E por que ela é pouco útil? Porque percebe o seguinte, imagine que eu tenho uma relação com uma empresa e depois de um determinado período, uma relação ali de compra de um produto ou serviço, eu compro algo da empresa, e depois de um determinado período acaba essa relação. Eu não estou mais comprando aquele produto ou serviço, ou enfim, o que for. Percebam que, de que maneira que esse direito ao pagamento ele não é muito útil. Se a empresa tem uma política de privacidade, por exemplo, de 6 meses ou de 1 ano, vamos supor assim, que a empresa definiu, o responsável pelo tratamento definiu que depois de 6 meses sem o cliente comprar qualquer coisa naquela empresa, os seus dados vão ser apagados. Ou que depois de 1 ano, sem o cliente comprar nada na empresa, os dados vão ser apagados. Então nessa situação, o responsável pelo tratamento, ele tem a obrigação de apagar os dados. Então vamos supor, e voltando aqui para o exemplo prático, eu entro lá num site qualquer, uma livraria online, e aí eu vejo lá, está na política de privacidade deles, olha, se você, cliente, consumidor, não comprar nada em 6 meses, os seus dados serão apagados da nossa base de dados. Perfeito. Então suponha que eu vou lá hoje, compro
alguma coisa, qualquer, um livro qualquer pela internet, nessa livraria virtual. Excelente. Então, aqui o direito ao apagamento, ele só vai ser útil se eu compro hoje, eu recebo o livro amanhã na minha casa, e aí no dia seguinte eu mando e-mail para eles, olha, por favor, apaguem meus dados. Por quê? Porque aí está dentro do âmbito da política de privacidade da empresa, que diz que é manter meus dados pessoais com eles por 6 meses. Então, obviamente, aí se tornou relevante esse direito aqui. Agora, imagine que passaram-se 6 meses, eu não fiz nenhuma compra, e depois de 8 meses a empresa me manda uma propaganda, por exemplo, não desejada, né? Vamos supor aí. Então, nessa situação, a empresa está errada, ela é obrigada a apagar os dados porque ela disse lá na política de privacidade que ela pagaria em 6 meses se não houvesse nenhuma compra. E como nesses 6 meses eu não comprei nada, então eu já suponho, né, eu consumidor, já seria suposto que a empresa tivesse apagado meus dados de lá. Então, utilizar esse direito ao apagamento, na verdade, é muito mais exigir que a empresa cumpra o regulamento e, consequentemente, cumpra a sua própria política de privacidade do que efetivamente eu estar exercendo um direito ao apagamento. Então, é nesse sentido aqui que eu coloco, né, que esse direito ao apagamento ele não é muito útil, porque ele só vai ser eficaz se estiver dentro daquele prazo que está dentro ali das políticas de privacidade da companhia, da empresa. Se estiver fora, aí já não é um exercício do direito ao pagamento, porque na verdade é obrigação do responsável pelo tratamento, é dele a obrigação então de apagar os meus dados pessoais. Eu não estou exercendo um direito ao apagamento se eu solicito depois que ele disse que iria apagar. Então, esses são os dois aspectos aqui que eu quero que você guarde muito bem sobre o direito ao apagamento, né? Que primeiro, existe a distinção entre apagamento e esquecimento, e o esquecimento não é esquecimento, é desindexação. E segundo, essa ideia de que nem sempre esse direito ao apagamento vai ser muito útil, né, para a pessoa singular, para o titular de dados pessoais. Mas vamos continuar. Depois a gente passa aqui para o artigo 18, que é o direito à limitação do tratamento. Isso aqui, ele é bem autoexplicativo, né? Quer dizer, eu posso solicitar a um responsável pelo tratamento que ele não trate mais meus dados, né? Que sejam limitados, que meus dados pessoais que estão com ele sejam limitados a esse tratamento. Então, basicamente eu posso dizer, olha, eu não quero mais isso, né? Então, por favor, não limite aí o tratamento dos meus dados pessoais. Depois a gente chega no artigo 20, que é o direito à portabilidade dos dados, e aí também muito simples, né? Eu tenho os dados pessoais na companhia A, e agora eu não quero mais que a companhia A faça o tratamento desses dados pessoais, quero que seja a companhia B. Por exemplo, uma empresa, né, que ela terceiriza o serviço de administração dos salários dos seus funcionários, vamos supor, uma empresa privada. Então ela contratou a empresa A e ela não quer agora a empresa A. Ela quer que a empresa B faça isso. Então essa seria aqui a ideia. Claro que a gente está falando aqui que é um direito do titular de dado pessoal. Tá? Então, nesse sentido, esse exemplo que eu dei aqui é só para explicar a ideia de portabilidade, mas não o exercício desse direito. O exercício desse direito é o cidadão, o titular de dado pessoal, ir lá na empresa A e dizer, olha, você trata os meus dados pessoais, mas eu não quero mais que você faça isso, eu quero que a empresa B faça isso. Quando, por exemplo, trazendo aí um exemplo prático que eu pensei agora, eu quero mudar de operadora de companhia de telefone. É bem simples, eu tenho meus dados pessoais que estão na companhia A e eu falo para essa companhia, olha, não quero mais você, agora eu vou usar o serviço de telefonia da empresa B. Então, por favor, transfira os meus dados pessoais de maneira que eu possa levá-los e fazer então a portabilidade para a companhia B. Muito simples isso daqui. Depois a gente vem ao artigo 21, direito de oposição ao tratamento de dados pessoais. Pegando o exemplo de aulas anteriores que eu falei lá da empresa que vai me oferecer um serviço educacional, por exemplo, né? Então, eu tenho o direito, eu, pessoa singular, tenho o direito de virar para essa empresa e falar, olha, aqui para eu ter acesso às informações do curso, você está querendo o meu e-mail e telefone, mas eu não quero dar o meu telefone, eu quero dar só o meu e-mail. Ou mais que isso, eu posso ainda dizer, olha, eu não quero
que os meus dados pessoais sejam guardados na sua base de dados. Então, nesse sentido, ou é esse o sentido desse direito de oposição. Eu, titular de um dado pessoal, posso me opor a que esses dados venham a ser tratados pela empresa. Depois, o artigo 22 fala a respeito do direito em relação a decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de perfis. Ou seja, é aquela situação em que, por exemplo, você pede um crédito no banco e aí o banco diz para você: não, você não tem crédito aqui comigo. E aí você pergunta: por quê? Aí o banco diz: porque eu coloquei os seus dados pessoais num algoritmo e esse algoritmo fez lá, né, a magia dele, digamos assim, e chegou à conclusão de que você não tem crédito na praça. Então aí, nessa perspectiva, nessa situação, a pessoa singular pode dizer: não quero isso não, quem vai me avaliar não é um algoritmo, não é uma decisão individual automatizada, mas sim é uma pessoa de carne e osso que vai analisar o meu perfil e vai dizer se eu tenho crédito ou não. Portanto, o artigo 22 traz esse direito, o cidadão pode então se opor a esse tipo de decisão que é tomada de maneira automática pelos sistemas informáticos de maneira geral. E por fim, a gente tem aqui o artigo 34, que fala a respeito do direito a ser informado em caso de violação de dados pessoais. Ou seja, se uma empresa qualquer tem a sua base de dados pessoais vazada, né, se os dados são vazados, é obrigação da empresa de entrar em contato com o titular de dados pessoais e dizer: olha, aconteceu um problema aqui, seus dados estão na internet, por exemplo, né? Ou roubaram aqui, entraram aqui no nosso escritório e levaram todas as informações dos nossos clientes. Para quê? Para que o titular de dado pessoal já tenha a noção, então, do que aconteceu e possa também tomar as devidas providências. Por exemplo, número de cartão de crédito. Vamos supor que uma empresa que você fez compra teve a sua base de dados violada e aí a empresa deve te ligar e, portanto, você tem o direito a ser informado. A empresa diz: olha, acabaram de levar o número do seu cartão de crédito que estava aqui na nossa base de dados. E aí você já liga para a sua administradora de cartão e diz: olha, aconteceu isso, então, por favor, cancele esse número. Quer dizer, a ideia aqui é justamente a ideia de garantir que o titular possa tomar as devidas providências para contrabalançar, né, o problema causado por essa violação de dados pessoais. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo claro para você, pelo menos nessa visão geral sobre os direitos dos titulares de dados pessoais. Recomendo a leitura desses artigos, é claro, no próprio texto do RGPD. E se você tiver alguma dúvida sobre esses direitos, deixe aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que com certeza eu vou responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!